Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na leitura da biografia de Santa Teresa de Jesus, escrita por William Thomas Walsh. Estamos na página 492, num capítulo chamado Um Sonho que se realiza em Béas, primeiro encontro com Gracian. Então nós vimos na aula passada a quantidade de mosteiros que Santa Teresa fundou, tanto de monges quanto de frades. Vimos sobre São João da Cruz e o seu efeito, né, por onde ele passava. E agora então, continuando a leitura, Teresa dispunha agora de maior número de ofertas de casas do que possivelmente poderia aceitar. Prometiam-lhe fundações em Zamora, Madrid e Portugal. Teresa declinou-as todas para aceitar afinal uma que muito lhe haveria de custar. Uma proposta de Béas de Segura, pequena localidade nos confins da Andaluzia, que vinha de uma mulher segundo o seu próprio coração. Dona Catalina Godínez e a sua jovem irmã Maria de Sandoval eram filhas de um abastado fidalgo que possuía vastas propriedades na Serra Morena. Catalina fora preparada para um casamento brilhante e tiveram muitas propostas que, no entanto, desprezava quando, aos 14 anos, lhe sucedeu ler, acidentalmente, as palavras que encabeçam o crucifixo: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, e entrou em êxtase, de que despertou decidida a partilhar dos sofrimentos de Cristo e a combater o seu orgulho, as suas comodidades e todo o mundo material. Fez voto de pobreza e de castidade e começou a usar vestidos semelhantes aos hábitos das freiras. Molhava o rosto e punha-se ao sol no pátio para se tornar feia e indesejável aos homens. Orava durante toda a noite e beijava os pés das servas de seu pai enquanto dormiam. Numa quaresma, usou a cota de malha do pai sobre a pele como cilício. Decorridos 4 anos, adoeceu de dropsia e do coração e teve um câncer no peito, de que foi operada. Esse estado de saúde, que não se modificou durante 17 anos, não a impedia, porém, de trabalhar e ler. Nisto a ajudava sua irmã, e depois da morte dos pais, decidiram ambas empregar a fortuna que deles herdaram na fundação de um convento em Béas. Necessitavam para isso da autorização do Real Conselho das Ordens, pois Béas pertencia aos Cavaleiros de Santiago. Catalina passou 4 anos tentando inutilmente obtê-la. Na altura em que começou a manter correspondência com a Madre Teresa, encontrava-se retida no leito a maior parte do tempo, sofrendo de uma quantidade de doenças. Abre aspas. Durante todo este período sofria de febre contínua que havia 8 anos a consumia, fraqueza extrema e hidropsia. No fígado tinha um fogo que a abrasava, tão forte que se sentia através das roupas que lhe queimava a camisa. É coisa que parece incrível, acrescenta a madre, mas eu mesmo ouvi estas informações da boca do médico que a tratava nesta ocasião, e ele estava bem espantado. Catalina sofria também de gota
e ciática. Todas as palavras de Santa Teresa aqui, né? Durante todos os anos da doença, ela foi acariciando a lembrança de um sonho que tivera por alturas de 1553. Caminhava por um estreito caminho sobre um precipício e encontrou um frade descalço que lhe disse, abre aspas, irmã, vem comigo, fecha aspas, e a conduzia sã e salva para uma casa onde se encontravam muitas freiras que seguravam nas mãos velas acesas. Quando perguntou de que ordem eram, todas elas levantaram os véus e descobriram suas faces sorridentes, mas não deram nenhuma resposta. Então a prioresa tomou-lhe as mãos e, dizendo-lhe, abre aspas, filha, quero que fiques aqui, fecha aspas, mostrou-lhe as constituições e regras da comunidade. Em seguida, Catalina despertou. Um dia em que o padre Bartolomeu Bustamante, jesuíta, notável teólogo e humanista, se encontrava em Béas, Catalina falou-lhe da sua ambição e dos seus sonhos. Acontecia que ele estava bem relacionado com a família de Dona Luísa de Lacerda, de Toledo, através da qual conhecia a obra da Madre Teresa de Jesus. Abre aspas, as freiras que viu no seu sonho são carmelitas descalças. Fecha aspas, respondeu o padre, Bartolomeu. Catalina obteve o endereço da madre e enviou-lhe um mensageiro oferecendo-se para fundar em Béas um convento da Reforma. Teresa, nessa altura, em Salamanca, não ficou muito entusiasmada. Béas ficava muito longe e ela sabia que o padre Fernandes era contrário a que fizesse mais fundações. Falou-lhe, porém, no assunto e ficou muito surpreendida quando ele lhe prometeu autorizar a fundação logo que Teresa obtivesse a licença do Conselho das Ordens, o que era tão pouco provável, acrescentou, que não valia sequer a pena pensar em ir a Béas. Catalina tomou a iniciativa de ir a Madrid durante a quaresma de 1574 e aí renovou a sua petição. Quando Filipe II soube que se tratava de um convento para carmelitas descalças, ordenou que lhe fosse assegurada a licença. A madre ficou assombrada e o mesmo sucedeu com o padre Fernandes, que, no entanto, manteve a sua autorização. Abre aspas, vou no fim deste mês, fecha aspas, escreveu a madre a Maria Bautista, em 11 de setembro de 1574. Abre aspas, e levo para a prioresa Ana de Jesus, que é uma das que trouxemos de São José de Placência, e tem estado e está em Salamanca, fecha aspas. A venerável Ana de Jesus Lobeira foi uma das mais leais e admiráveis entre tantas heróicas mulheres que seguiram a madre na Reforma. Nascida surda-muda em 1545, tinha sido miraculosamente curada por Nossa Senhora e agora, aos 29 anos, era notada pela sua beleza, inteligência, santidade e bom humor, e pelo porte distinto, expressão entre aspas, comandava, falava e fazia tudo. A madre dedicava uma grande ternura a esta monja alta e branca, cujas mãos eram tão belas e cujo rosto prontamente espelhava a emoção ou a contrariedade. Abre aspas, minha filha e minha coroa, fecha aspas, costumava chamar-lhe. Em Salamanca, tinham ficado na mesma cela, e Teresa gostava de a contemplar enquanto dormia e fazer-lhe sobre a fronte, ao de leve, o sinal da cruz. O padre Domingos Banhas considerava Ana igual a Teresa em santidade e superior em habilidade. Veja só.
Aqui tem uma nota dizendo assim: depois da morte de Santa Teresa, a venerável Ana de Jesus fundou os primeiros conventos de carmelitas descalças na França e na Bélgica. Continuando o texto, foi no último dia de setembro de 1574 que a madre e as outras duas monjas se despediram de Segóvia e da severa fortaleza em que Isabel a Católica tinha um dia enfrentado, montada num cavalo, a multidão enfurecida. Em 6 de outubro, chegava a Ávila para a eleição no Mosteiro da Encarnação. Não era pequeno tributo à sua capacidade de administradora que as monjas, que tão hostilmente se tinham oposto à sua entrada 3 anos antes, desejassem agora quase unanimemente reelegê-la. Mas nem o provincial a autorizou, nem Teresa sentia pena em deixar esse cargo indesejável para voltar, com a aprovação daquele, para o seu mosteiro de São José. Aí foi recebida alegremente e eleita prioresa em meados de outubro. Antes de prosseguir na jornada para Béas, desejava visitar alguns dos outros conventos, e particularmente Valladolid, por ocasião da profissão, a 13 de janeiro, da sua noviça favorita, Dona Cacilda de Padilha, uma menina de 14 anos para cuja entrada fora obtida uma dispensa papal. Era filha de uma riquíssima viúva, Dona Maria de Alcunha, cujo irmão, Dom Antônio de Padilha, tinha entrado na Companhia de Jesus aos 16 anos e, renunciando à sua fortuna a favor da irmã mais velha, Luísa. Esta, por sua vez, tendo-se desgostado do mundo, cedeu toda a sua fortuna, que era considerável, à pequena Cacilda, cuja ambiciosa mãe concebera o plano de a casar, mediante dispensa, evidentemente, com um dos tios. A criança era muito afeiçoada ao irmão e ao pai, mas amava ainda mais a Deus e, por fim, fugiu de casa e procurou asilo no convento das Descalças de Valladolid. A mãe enviou alguns oficiais de justiça para buscá-la para casa, pois a menina não contava ainda 12 anos. Alguns meses mais tarde, Cacilda fugiu de novo para o mosteiro e, desta vez, as irmãs deram-lhe o hábito. A sua profissão, em janeiro de 1575, constituiu um acontecimento de grande importância para o convento e para a Madre Teresa. A fortuna de Cacilda, a que ela renunciava a favor do convento, desde que nele ficasse, libertaria as monjas de preocupações e provavelmente de muito lhes valeria no decorrer dos anos. Além disso, o exemplo que iria ser dado por uma jovem cujo pai fora presidente do Conselho de Castela, animaria, por certo, muitas outras vocações entre os ricos e poderosos. A madre não prestava a esta classe qualquer atenção especial, mas, no entanto, era demasiado prática e tinha suficiente experiência para não ver que mesmo os mais santos empreendimentos do mundo se têm de pagar com moeda corrente. Muitas vidas heróicas se viviam na casa que havia sido construída com o dinheiro do dissoluto Dom Bernardino de Mendonça. Teresa fala de outra freira extraordinária, Beatriz Onés da Encarnação, uma parente da família Padilha. Pouco tempo depois de sua profissão em Valladolid, soube que alguns hereges iam ser queimados naquela cidade e se mostravam dispostos a morrer sem se reconciliarem com a igreja. O pensamento que eles seriam condenados ao inferno causou-lhe tão grande angústia que pediu ao Senhor as suas almas, prometendo em troca aceitar todas as dores e tormentos que pudesse suportar durante o resto da vida. Para grande surpresa de todos, os condenados, já sobre o patíbulo, arrependeram-se
confessaram-se e reconciliaram-se com Deus e a igreja na sua última hora. Nessa mesma noite, a irmã Beatriz adoeceu de febre. Afligia um abscesso interior muito maligno e doloroso. Tinha outro na garganta que quase a impedia de engolir. Em vez de se levantar, pedia, porém, às irmãs que rezassem a Deus para que lhe enviasse mais sofrimentos. Depois de 3 dias de indizíveis padecimentos e misérias, faleceu em maio de 1573. O seu corpo conservou-se angelicamente belo depois de morta e exalava uma suave fragrância. Essa é uma das monjas, né? Essas execuções dos hereges na Espanha dizem respeito à Inquisição Espanhola, né? Que funcionou até o século XVI, né? Na verdade, ela foi encerrada no século da passagem do século XVII para o século XVIII, mas à época a Inquisição ainda funcionava com vigor, né, na Espanha. Depois de assistir, cheia de alegria e orgulho maternais, à profissão de Cacilda, Teresa continuou, finalmente, a sua jornada para Béias. Pelo caminho, juntavam-se à expedição a irmã Ana de Jesus, o padre Julián e Antônio Gaitán, Isabel de São Jerônimo, que viera de Segóvia, e Isabel de São Francisco, com outras 5 irmãs, vindas de Malagón, completaram o grupo em Toledo. A expedição atingira proporções consideráveis quando deixaram a cidade imperial, na primeira semana de fevereiro de 1575, para a última e maior etapa da jornada. O caminho era por Daimiel e Manzares, na maior parte pela antiga estrada, seguida desde o tempo dos romanos pelos viajantes de Castela e Granada. Em breve chegaram à terra natal de Dom Quixote, rodeada de todos os lados pela solitária, ventosa e imensa planície de La Mancha. A madre e as companheiras viajavam em carros toscos bem cobertos, para se resguardarem do sol e da curiosidade dos inúmeros viajantes que transitavam por aquele caminho durante todo o ano, alguns em mulas, outros a pé. 8 anos antes, poderiam ter visto Cristóvão Colombo cavalgando através de nuvens de poeira ao encontro da fama que o aguardava em Alhambra. Contam-se alguns divertidos episódios ocorridos por ocasião das paradas de Teresa em algumas das aldeias de La Mancha. Assim, teria escandalizado uma cozinheira por comer perdizes, com a observação irônica, aliás inesperada, da madre de que, abre aspas, penitência é penitência e perdizes são perdizes, fecha aspas. E teria dado 1/3 a uma mulher a troco de 2 ovos. No último dia, desviaram-se sem querer da estrada e nenhum dos arrieiros conseguiu tornar a encontrá-la. A madre recomendou às 8 irmãs que orassem a Deus e a São José. Quando se dispunham a avançar, avistaram em cima de um penhasco um homem que pela voz aparentava ser de avançada idade e que lhes gritou, abre aspas, parem, parem, morrerão se derem mais um passo à frente, fecha aspas. Encontravam-se mesmo à beira de um profundo despenhadeiro. Em resposta aos gritos dos padres, que lhe perguntavam por onde poderiam seguir, o ancião apontou para um caminho estreito por onde iniciaram a descida. E segundo a madre Ana de Jesus, as mulas já não pareciam correr, mas voar. Abre aspas, aquele era o meu pai, São José, exclamou a madre, e agora já não o encontraremos de novo, fecha aspas.
Na quarta-feira de cinzas, 16 de fevereiro, avistaram uma pequena aldeia que repousava no meio de um vale encantador, rodeado de montanhas e embelezado por campos verdes e amarelos pomares. Situava-se nas duas margens do Guadalimar, cujas ramificações de regatos e ribeiras afluentes brilhavam ao sol na vastidão sem limites do céu. Enquanto os viajantes se regozijavam pela descoberta, saiu a recebê-los uma luzida cavalgada, constituída por homens de todas as classes daquela terra, nobres e plebeus. Todas as outras fundações tinham sido levadas a cabo furtivamente ao abrigo da noite. Esta, pelo contrário, fazia-se à luz do sol, no meio do regozijo do povo e dos acordes alegres da música meridional, enquanto todo o clero, nas suas vestes cintilantes e conduzindo à frente uma cruz, precedia o cortejo dos cavaleiros, adornados dos seus pitorescos trajes andaluzes, e as carmelitas, envoltas em véus brancos, se encaminhavam para a residência das duas irmãs Godines. Então, essa foi a recepção, né, de Santa Teresa. Apenas viu a madre e as freiras Catalina reconheceu-as imediatamente como sendo aquelas que vira no seu sonho havia 22 anos. E alguns dias mais tarde, quando Frei João de la Miséria chegou, declarou que era ele, o frade, que a tinha conduzido através do precipício. Ambas as irmãs tomaram o hábito após a inauguração do mosteiro de São José do Salvador, a 24 de fevereiro de 1575. Foram excelentes monjas. A saúde de Catalina, não obstante a sua estranha história médica, mostrou ser suficientemente forte para suportar os rigores da regra primitiva. Ao fim de alguns dias, Teresa decidiu seguir para Caravaca, em Múrcia. Como, porém, ainda não tinha chegado a autorização do Conselho das Ordens para lá estabelecer a fundação, viu-se obrigada a deixar-se ficar onde estava. Ainda se encontrava em Béias, em 1º de abril, e foi lá que 2 dias depois, encontrou pela primeira vez o padre Jerônimo de la Mancha de Dios. Uma grandeza pouco usual aureolava a figura do jovem polaco-espanhol desde o dia em que fizera a profissão como descalço em Pastrana, em julho de 1573, pouco tempo depois de ter enviado à madre o famoso desafio. Sucedeu, com efeito, que quando os frades descalços do sul da Espanha se opuseram às reformas do padre-geral Robel, o Papa Pio V nomeou para visitadores apostólicos 2 dominicanos, Fernandes para Castela e Vargas para Andaluzia. Em 15 de março de 1574, Vargas escrevia a Filipe II acerca da necessidade de reformar os carmelitas do sul e sugeria que se confiasse a tarefa aos descalços de Pastrana, designadamente Gracián e Mariano, abre aspas, os quais, com sua vida e doutrina, muito têm edificado esta cidade, embora não lhes faltem perseguições por parte dos frades calçados, fecha aspas. O rei aqueceu e Vargas escreveu a Frei Ambrósio Mariano, convidando-o a ir para Andaluzia, acompanhado de outros frades descalços. Mariano pediu a respectiva autorização a Frei Salazar, não se mostrando, porém, muito franco na consulta, pois disse ao provincial que desejava ir ver uns livros e propriedades
e tratar de negócios que deixara por resolver antes de tomar o hábito. Também não explicou em que pensava ao pedir idêntica autorização para outro frade, o que leva a crer que deveria ter razões para pensar que o padre provincial desaprovaria a ida do entusiástico jovem padre Gracian. De qualquer modo, a autorização foi obtida e Mariana e Gracian puseram-se a caminho do sul. Pouco tempo depois, o visitador Vargas delegava a padre Gracian os poderes apostólicos de que fora investido. Segundo os termos dessa delegação, assinada em 4 de agosto de 1574, Gracian recebia a ordem de visitar e reformar. Está entre aspas essa expressão que deve ser a expressão oficial mesmo, né, do documento. Visitar e reformar os conventos carmelitas de Andaluzia e fazê-los conforme a sua regra. Eis como Gracian comenta a situação. Abre aspas. Aqui estou eu, apenas com 28 anos de idade e de profissão, feito prelado dos descalços de Andaluzia, contra a vontade do geral, e protetor de toda a ordem dos frades calçados, sendo esta província dos andaluzes a mais indisciplinada de todas as que temos. Fecha aspas. Então, Frei Angel de Salazar descobria o ardil de que fora vítima e ordenava a Gracian e Mariano que regressassem a Pastrana. Fortificado pela autoridade de Vargas, Gracian foi primeiro a Sevilha, onde mostrou ao padre Agostinho Soares, provincial calçado da Andaluzia, a sua patente para governo dos frades descalços, ocultando-lhe, porém, a que tinha para os calçados, a qual o fazia seu superior. Procurou ainda conquistar-lhe a simpatia, prometendo reformar o mosteiro de São João del Puerto da Ordem Mitigada. Havia sido este um mosteiro de calçados para onde tinham ido alguns frades depois de terem abraçado a reforma da Madre Teresa, o que criara uma situação verdadeiramente anômala, como a coexistência de 2 regras e 2 hábitos, um crescente desentendimento e muito escândalo para o povo. Gracian manteve a sua promessa, mas a desastrada solução de que se lembrou foi levar os noviços descalços para o convento dos calçados de Sevilha, porque, como explica, não tinha outro lugar onde os meter. Não fez mais do que transferir o problema para o convento de Sevilha. A impopularidade de semelhante medida, junto dos calçados, poderia deduzir-se do relato pungente que Gracian fez de um acontecimento ocorrido com certo noviço num escuro corredor ao lado do coro. Abre aspas. Deram-lhe uma punhalada que penetrou no fêmur e que talvez fosse dirigido às tripas, mas Deus deve ter baixado a mão do agressor. Não faltaram contemplativos que afirmassem que o golpe era dirigido a mim, pois o noviço era muito bom e sossegado, e todos gostavam dele, além de ser filho de um grande benfeitor do convento. Então tinha até tentativa de assassinato, né? Teve, né? No convento, né? Tal a luta entre os monges, né? Essa é a verdadeira querela de monges, né? Aquela expressão famosa que o Leão X falou a respeito de Lutero, né? A luta intestina, né, entre os monges. O inconsciente humor dessa última frase sugere uma das possíveis causas de alguns conflitos deste reformador virtuoso, mas demasiado exuberante. De qualquer modo, o certo é que ele saiu do convento logo que pôde, feliz por levar as tripas ainda intactas, e com autorização do cardeal Cristóvão de Rojas, foi viver com alguns frades descalços no eremitério de Nuestra Senhora de los Remédios, onde, abre aspas, tínhamos apenas sardinhas para comer e usávamos fatias de pão para servir de pratos. Por essa altura, então, ele está fazendo essa digressão toda para
nos apresentar o padre Graciano, né? Obviamente, o autor aqui, né? Porque ele vai se encontrar com Madre Teresa, né? Por essa altura, os calçados de toda Andaluzia andavam indignados, alegando que ele fora enviado para efetuar a reforma e não para fazer mais fundações. Também o geral carmelita, padre Eurobel, não ficou muito satisfeito quando soube do que se passava. Nunca vira, com bons olhos, a nomeação de 2 dominicanos para visitadores apostólicos, convencido de que ele próprio seria capaz de reformar a sua ordem, e não aceitara de bom grado a visita dos descalços. Agora, a revelação das atividades de Graciano tanto o exasperavam que pediu e obteve do Papa Gregório XIII a anulação dos breves de Pio V, que nomeavam Fernandes e Vargas visitadores apostólicos de Castela e Andaluzia. Quando isso chegou ao conhecimento de Filipe II, este sentiu que todos os seus esforços para reformar as ordens religiosas de Espanha estavam em grande perigo, e tais argumentos invocou perante o culto e virtuoso núncio apostólico Monsenhor Ormaneto, que o Santo Padre revalidou o mandato dos 2 visitadores em 24 de setembro de 1574, confirmando assim Graciano na sua incumbência, tanto em relação aos calçados como aos descalços. Para mais seguramente afirmar sua posição, Graciano decidiu ir a Madrid e ter uma conversa particular com o núncio. Partiu de Sevilha num dia de primavera de 1575. Bés de seguro ficava no caminho. Detendo-se para visitar o novo convento de Descalças, encontrou-se face a face com a Madre Teresa de Jesus pela primeira vez na sua vida. Então nós vamos parar por aqui, porque esse encontro vai ficar para amanhã, né? Para a gente ver como é que foi. Então, esse encontro que dá título, né? Ao capítulo. Esse encontro do padre Graciano. O capítulo tem o título de um sonho que se realiza em Bés, referente ao sonho da Catalina, né? E o primeiro encontro com o Graciano. Então, a primeira parte do capítulo nós já lemos, a segunda parte fica então para amanhã. Estou na página 503, né? E a gente acaba de ler o capítulo amanhã também, né? Tá certo? Então, o que nós lemos hoje foi apenas a fundação, né, do convento em Bés, partindo de uma família rica, cuja filha, né, muito piedosa, tinha tido um sonho de uma fundação, um sonho de freiras, né, vindo a ela e dizendo que o lugar dela era com as freiras descalças. Depois ela viu essa procissão chegando da cidade, identificou o sonho dela, e lá então foi fundado o mosteiro da Madre Teresa das Carmelitas Descalças, né? Então, essa foi a história que nós vimos hoje. Eu pergunto a vocês se tem algum comentário a fazer sobre essa leitura de hoje. Oi, professor. Diga mais. É impressionante. Bom, a gente vê também que Deus suscitou em Santa Teresa, né, essa responsabilidade, né, de alguém saída da fidalguia aí para ter que lidar com a nobreza, né? Então, ela, de novo, a gente percebe isso. Então, cheio de vocações aí da nobreza, e ai dos pobres se não fossem os nobres, né? Para manter, porque realmente ela tem um senso de realidade que muita gente hoje em dia já perdeu, ou seja, querendo ou não, para sustentar tudo isso é preciso ter dinheiro, né? E o outro a nobreza, ela fazia esse papel, né, durante todo o ápice do catolicismo. Sim, hoje em dia os pobres que vão aproveitar alguma coisa da nobreza só trabalhando no ramo de entretenimento, né, ou outros ramos ilícitos aqui que nós não vamos nem comentar. Bom, mas é interessante
o sofrimento dessa monja, né, que pediu os sofrimentos, né, para que em troca das almas dos hereges. E uma vez isso me lembrou uma homilia de um padre, não me lembro qual, mas ele falando que os enfermos são uma espécie de penitentes involuntários que Deus escolhe, seja pela sua... Tudo bem que tem aquela parte também expiatória dos próprios pecados, né? Mas principalmente porque eles expiam, inclusive, os pecados de outras pessoas que não dariam conta de arcar com essas dores, né? Comunhão dos santos. Exato. Como penitentes, eles merecem, além de ser uma obra de caridade, né, eles merecem todo o cuidado, toda a atenção das pessoas que querem verdadeiramente o Cristo sendo crucificado de novo, né? E isso me fez lembrar essa parte. E até uma partezinha que o senhor estava lendo ali, de uma das monjas, eu não me lembro se fosse essa mesma, mas ela usava um pedaço de malha, provavelmente da cota de malha, né? Aquele entrelaçado de aço que eles usavam. Os nobres, né? É do pai dela, né? Com uma espécie de linha protetora ali, né? Para não levar para proteger contra os golpes das lâminas, né? Tinha as armaduras, tinha as cotas de malhas por dentro. As armaduras vieram depois, antes eram só cotas de malhas. Mas essa parte do sofrimento aí da monja, de outros tantos que a gente vê, tantos inocentes que a gente vê, tantas pessoas boas sofrendo, né? Muitas vezes também acho que talvez Deus escolha pela boa vontade, pela fortaleza dessas pessoas para aguentar essa cruz, né? Então isso que me levantou isso é uma beleza. Coisa, não é fantástico isso, e muitas vezes a gente for cair numa situação dessa, é um estado em que Deus nos pode colocar, que muitas vezes nos coloca de maneira branda ou de maneira mais dura, para a gente também se lembrar disso, né? Que a gente é uma cruz para carregar, é um estado de enfermo que a gente tem que cumprir esses deveres, né? Com a devida mansidão, né? Que muitas vezes a gente tem, às vezes não tem, e às vezes a gente observa que muitos desses enfermos eles realmente conseguem levar isso com certa mansidão, com certa fortaleza, que muitas vezes as pessoas que estão ao redor ajudando não tem, inclusive. Né? As pessoas que estão ao redor às vezes sofrem mais, se angustiam mais do que o próprio enfermo, que às vezes você passa por aquilo com certa serenidade, né? E essa punhalada aí na perna do monge, que coisa horrorosa, pessoal. Isso vindo de um religioso. Sensacional. Essas são as guerras dos monges, meu cara. O negócio é louco demais. Para ver o nível, o baixo nível realmente desse pessoal calçado, né? Esse pessoal calçado vai calçar o inferno. Assim. Impressionante. Bom, mas é só isso, professor. Obrigado. Agora é com o senhor. Se eu quiser tecer algum comentário a respeito, ou outro. O primeiro é sobre esse tecido, né? Provavelmente metálico, né? A Espanha lutou contra os árabes durante 700 anos, né? Eles sabiam como se defender das adagas, né? Então essa vestimenta, que era uma vestimenta normal nos destacamentos romanos, né? Eles tinham todos aquela proteção, né? É como hoje aquele colete anti-bala, né? Colete à prova de bala do policial, né? Porque tinha que proteger, né? E é isso que a filha deve ter usado como silício, né? Agora, a respeito dessas, tem vários santos, né? Que pediram isso, né? Ao longo dos séculos da Inquisição, quando eles viam aqueles cortejos, né? De hereges para serem executados, né? Muitos santos pediram para sofrer, né? O que Deus quisesse, mas que desse a conversão, né? Para esse indivíduo antes dele morrer, né? Porque todos esses santos entendem, né?
que a perda de uma alma, a ida de uma alma para o inferno, é o desperdício definitivo do sangue de Nosso Senhor na cruz, né? Então, eles entendiam isso, né? Tal hoje a gente já perdeu um pouco isso, né? Tal a responsabilidade que eles sentiam de não deixar aquela alma ir para o inferno, né? E Nosso Senhor muitas vezes concedia, né? Trocava, aceitava que aquela alma que estava pedindo para sofrer, sofresse, né? Para que o herege recebesse uma graça, né? De se converter. E muitos, né? Muitos foram convertidos, foram para o purgatório, né? Pelo menos, pela oração desses monges, desses frades, né? Beneméritos, né? De Nosso Senhor, amantes do sangue, né? De Nosso Senhor. E agora, a respeito da doença, né? Você veja como é que nós chegamos a um declínio tão grande da nossa fé, né? Que eu ouço de muitos católicos, mas não são poucos, o desejo de morrer subitamente para não sofrer, né? Mas são muitos católicos. Eu raramente encontro alguém que não fale isso, né? Alguém da nossa idade, minha idade, né, que já estão mais velhos, a morte está nos aproximando de nós mais rapidamente, e aí eles viram para mim e falaram: pô, mas eu desejo uma morte súbita, porque, nossa, sofrimento. Eles ainda dão a desculpa de que assim, não quero ser um peso para a minha família, né? Mas tudo isso são graças de Deus, né? Quando um velho sofre e compartilha esse sofrimento com as famílias, isso tudo é graça para essas famílias também, né? Então, pois existe no meu missal de 1957 aqui, eu não vou pegar porque vai demorar para eu achar. Existe uma oração da igreja, oficial da igreja, pedindo a Deus para que se evite a morte súbita. O fiel reza, essa é uma das orações da igreja tradicional, né? Você rezar a Deus para pedir que você não morre de morte súbita, né? A Maria Cristina está falando, né? Um dos meus únicos pedidos é uma morte lenta. Pois é. Porque essa fase, né? Se você cumprir os deveres de estado de doente, né? De enfermo, bem cumpridos, é uma fase de muitas graças para você usar logo depois da sua morte, né? Então, morte súbita é considerada hoje, eu não digo ateus, porque ateu não é, mas pelos católicos como uma coisa boa, né? Sendo que a igreja tem orações para que se evite isso, né? Então, assim, é muito, muito triste realmente. Márcio falando aqui, ó: é melhor morrermos lentamente para o pecado, ainda com saúde. Mudando de assunto, São Luís de Montfort escreveu que os espanhóis levavam o rosário em uma das mãos e uma adaga, e isso em outra. Se tivessem comprado a briga do cruzado português, Geraldo, sem pavor, teriam se livrado dos mouros até o século XIII, sim. Mas é verdade, assim, é um povo que sofreu uma invasão durante 700 anos, né? Eles são... eles tinham que se comportar assim, né? Os nobres, né? Porque é a classe guerreira, né? A classe guerreira sempre foi os nobres, né?
A Maria Cristina está falando aqui, antigamente morte súbita era sinal de perdição eterna. Pois é, era uma coisa horrorosa, né, para a família ter um ente querido perdido por morte súbita, né? É uma coisa, essa coisa é, enfim, é terrível, porque é uma, quer dizer, que um ateu deseja uma morte súbita é compreensível, mas que um católico queira, hoje, assim, o que eu encontro por aí é católico querendo, rezando para ter morte súbita. É uma coisa sem tamanho, né? A nossa fé realmente se esvaiu, né? Mas eu queria comentar uma coisa que é o seguinte, eu disse, né, que o que eu mais lamento na crise da igreja é o desaparecimento das ordens monásticas, né? Às vezes não físico, mas em essência elas desapareceram, né? E Deus tem, pelo menos, os enfermos, né, para sofrerem pelo mundo. E se esses enfermos forem entenderem a situação de sua enfermidade, a aceitarem como cura os que Nosso Senhor está mandando, e usarem isso para obter as graças para todos se converterem, esses enfermos fazem um pouco o papel das ordens monásticas que desapareceram, né? Certo? Quer dizer, Deus usa de todos os meios para salvar as almas, né? Então, hoje, é muito mais importante que os sofredores, né, sofram os seus males com essa intenção, porque hoje nós não temos mais os mosteiros contemplativos com as permanentes preces que subam aos céus, né? O Márcio está falando aqui, com a decadência das ordens religiosas, sumiram também as ordens terceiras e as confrarias, é claro. Hoje tem as pastorais, Márcio. A ordem terceira e confraria são as pastorais, simplesmente, né? Com a mudança da espiritualidade católica, mudaram-se também as instituições, né? Então nós tínhamos as ordens terceiras ligadas às ordens monásticas, né? Tem uma ordem que é diferente de todas, que é a ordem do Oratório de São Felipe Neri, que já é uma ordem terceira por natureza, mas as outras têm as ordens terceiras e as confrarias, né? Confrarias do Rosário, confrarias do Sagrado Coração, enfim, essas confrarias eram impressionantes, né? Hoje, era muito comum você participar de confrarias do Rosário, né? Hoje, se você quiser participar de uma confraria dessa, você vai ter uma dificuldade tão grande, porque as próprias ordens cujo carisma está muito ligado à Nossa Senhora já não tem mais esse tipo de confraria, né? Você não consegue se inscrever como um confrade dessas confrarias, né? Outro dia o Márcio me mandou uma confraria do Rosário dos beneditinos de Avrier, na França. Então a gente pode se inscrever lá na França, tá certo? Mas provavelmente há uns 10 anos atrás eu fiquei interessado e aí parece a informação que me deram era que os monfortinos tinham uma confraria. E eu não consegui achar essa confraria, liguei para um mosteiro dos monfortinos, achei um telefone na internet, eu não consegui informação nenhuma, desisti. Agora eu vou fazer essa inscrição lá nos beneditinos de Avrier, né?
E até é muito interessante porque no texto lá da página da confraria é muito interessante. Eles reafirmando o seguinte: olha, esse negócio do rosário é nosso, tá bom? Os dominicanos, né? Eu falei beneditinos, mas dominicanos. É nosso, porque São Domingos é que recebeu essa revelação, tá bom? Aqui, é nós. É nós. Então tem um formulário lá que você preenche, manda para lá, enfim, para participar. Não fiz ainda não, mas farei. Mas, por exemplo, essa é uma das confrarias mais comuns, né? Confraria do Rosário, meu Deus do céu. Né? Tem várias indulgências, graças associadas a essas confrarias, mas, enfim. Dominicanos de Avrier, França. Consegui me inscrever nos Montfortinos. Vou tentar descobrir como fiz. Pois é. Os Montfortinos eu não consegui. Mas se a gente descobrir, a gente divulga. Aí, quem quiser, né? Mas os leigos, o caminho dos leigos é esse. Né? O caminho dos leigos é esse. Mas hoje para você descobrir é uma coisa dificílima, né? Eu não sei, por exemplo, o Márcio, talvez você saiba, se aqui o mosteiro lá de Friburgo tem algum tipo de... Aqui a Maria Cristina está falando: descobre e nos conte, por favor. Temos que divulgar mesmo. Deus dá graças que estão sendo desperdiçadas porque estão escondidas pela igreja moderna. É claro, mas não sei se aqui em Nova Friburgo tem algum tipo de confraria que a gente possa, enfim, nos ligarmos a essas confrarias, né? Tem os oblatos, é verdade. Tem uma ordem terceira dos oblatos beneditinos, exatamente. Eu lembro que eu fiquei sabendo disso porque acho que o Carlos Nogueira, né? É oblato beneditino, sim. Então, enfim, a ordem terceira dos beneditinos são os oblatos, né? Isso mesmo. Alguma outra observação? Professor, sim, Ana. Eu só fiquei lembrando com esses comentários que antigamente, né, essas ordens, esses mosteiros, conventos, recebiam pessoas que ficavam, né, por exemplo, uma mulher ficava viúva. Tem até naquele livro, acho que eu já comentei isso uma vez, num livro chamado Éramos Seis, que a mãe fica viúva e no final da vida, então, ela vai para um convento. E lá ela é cuidada e amparada até a morte. E ela, naquele momento, ela nem estava doente ainda. Né? Agora, hoje, o que acontece é que, como tudo, né, piora, é que as pessoas vão perdendo o apoio das suas próprias famílias. Uma pessoa que está doente, ela perde o apoio da própria família. Aquele doente é um estorvo, a ponto de quererem, inclusive, que desliga logo esses aparelhos, ou ficarem torcendo para a pessoa morrer logo, ou até interditam, que é para pôr logo a mão na herança. Então, assim, a coisa também foi chegando num nível que o idoso ou a pessoa que está doente, mesmo que não seja idoso, se sente muitíssimo desamparado. Aí, é o neopaganismo. Acaba desejando a morte súbita. Mesmo. A morte súbita, esse é o neopaganismo, né? Não tem jeito. É muito triste, mas o que acaba acontecendo. O paganismo traz a crueldade como instituição da sociedade. É simplesmente isso. Depois dessa pandemia aí, eu fiquei mais horrorizada ainda de ver do que são capazes os profissionais de saúde. Então, assim, aí a gente fica, né?
as instituições ficam cruéis, Ana Paula. Sim, No paganismo, sim. é porque a crueldade sempre existiu no mundo individual. Só que no paganismo antigo, também existia essa instituição da crueldade institucionalizada. A igreja acabou com isso no mundo. Existiam pessoas cruéis? Claro que existiam. Mas não a instituição. As instituições não eram cruéis. Ao contrário. As instituições eram caridosas. Agora, com o paganismo pós-cristão, voltou-se a crueldade institucionalizada. Por exemplo, o aborto, aprovado em lei, a eutanásia, todo o sistema médico. Tá certo? Isso é a característica do paganismo. Que a crueldade é institucionalizada, ela é organizada, ela é querida, ela é elogiada pela sociedade. Então, é uma coisa horrorosa. O paganismo é horroroso porque ele institui isso. E é isso que nós escolhemos. O mundo escolheu isso, né? Antigamente os hospitais eram santas casas de misericórdia. Hospital. Aliás, o hospital foi uma instituição criada pela igreja, como a universidade. Eu ouvi, abri o Bendito no Instagram esses dias, e tá aí de novo uma história de um outro bebê da Inglaterra. O senhor deve ter ouvido essa história. Acompanhei. Dias antes, a Itália deu cidadania, eles não mandaram. Não, porque eles são cruéis. Meu Deus! Eles queriam matar o bebê, não tem... Isso. O bebê podia ir pra coisa, o hospital lá de coisa tinha todas as estruturas para receber o bebê, tinham dado cidadania italiana para ele, mas a Inglaterra não liberou. A corte inglesa não permitiu. Isso é crueldade institucionalizada. Foi sacrifício humano. Horrível. O Landers está falando, foi sacrifício humano. Isso mesmo. A Maria Cristina fala assim, o neopaganismo é pior porque o paganismo não quis conhecer a verdade. E o neopaganismo negou a verdade que conheceu. Exatamente. Exatamente. Então a crueldade do mundo é porque institucionalizou. E essa é a razão do paganismo. A lei do aborto, tudo isso são crueldades, pecados que tornam ao céu. Isso reverbera na sociedade toda, né, professor? Porque se aqueles que têm essas posições de governo dão esse tipo de exemplo, né, de descaso com a vida humana, com tudo, o cidadão vai copiando isso. Não tem jeito. Toda a sociedade vai mimetizando esse tipo de coisa. Né? Vai ficando tudo sem regra mesmo. Institucionalizou. É uma tristeza. Não. Institucionalizou. A crueldade não tem mais. Enfim, a igreja soube tratar com o paganismo, soube converter os pagãos e construir um mundo, né? Um mundo católico. Mas agora o neopaganismo, ele foi institucionalizado, não tem outro jeito. Não é? A crueldade foi institucionalizada. Não é? Na França, na Revolução Francesa, né? A guilhotina ela trabalhou a serviço da lei, do Estado. Não é? Os processos de condenação eram processos do Estado. A guilhotina estava trabalhando com funcionários públicos, né? Os algozes eram funcionários públicos e assim vai. Como lá o sacrifício da menininha lá na Inglaterra, né? Enfim, isso é o paganismo do mais alto grau, né? Não tem... esses sacrifícios humanos, eles são necessários para os deuses pagãos, né?
os deuses pagãos, eles exigem sacrifício humano, né? Então o aborto é uma grande celebração de adoração do demônio. Nós estamos oferecendo vítimas para essa celebração, né? O maior culto público satânico é o aborto, né? Então, que não existe maior culto do que esse, né? Não existe maior holocausto do que esse. Não existe nada comparável ao aborto como instituição, né? Agora a França vai ser o primeiro país que vai colocar o direito ao aborto na Constituição, né? O Márcio está falando aqui, os desvalidos e vulneráveis para os neopagãos tornam-se fracos e derrotados, dignos de serem pisados e hostilizados. É simplesmente isso, né? Pisados, hostilizados e mortos, né? Há países hoje que os velhos estão fugindo de lá porque eles têm medo de ser hospitalizados e ser eutanasiados, né? Tem países que tem um grande êxodo, desculpe, de velhos por causa disso, né? Quer dizer, não é que você não confie na sua família para cuidar de você na velhice. Esses velhinhos provavelmente não têm família, ou a família não liga para eles, mas eles nem na instituição hospitalar eles confiam, porque eles sabem que se eles chegarem lá eles vão ser eutanasiados, né, por causa das leis e tal. Essa é a crueldade instituída, né? Infelizmente. Terrível. E outra coisa, né, professor, que já que falando em pandemia, que além de tudo, da questão médica, as pessoas que morreram não tiveram nem o apoio espiritual, né? Não. Foram negados os últimos sacramentos àqueles que pudessem querer. Então, assim, aí, não que desculpe, né? Mas aí a gente entende por que às vezes a pessoa fala em morrer, que deseja uma morte súbita. Não. Porque de todas as formas é apavorante. Porque, veja bem, Santa Teresinha, Santa Bernadette, elas sofreram enormemente. Mas elas estavam dentro de uma instituição em que, pelo menos, elas recebiam paliativos, porque as técnicas médicas naquela época eram um pouco desenvolvidas. Né? Principalmente em relação à dor e tudo. Justamente. Então, imagina aquelas coisas horrorosas, né? E aí você pensa na força de um Santo Inácio, que exigiu que a sua perna fosse quebrada novamente para não ficar torta. A coragem disso. Mas assim, aí mas elas recebiam todo um apoio espiritual, né? Elas sabiam que estavam protegidas ali, né? Isso. Para ter receberam os sacramentos, na medida de que era possível, vinha um padre, dava os sacramentos. Então, é muito triste essa época que a gente está vivendo. Mas Deus está vendo. Deus está nos vendo. Deus está nos vendo. Pois bem. Mais algum comentário? O Landerson colocou aí o formulário de inscrição, né, Landerson? Dos dominicanos de Avrier, para quem quiser fazer a inscrição lá na confraria do Rosário, né? Aproveita porque muito pouca oportunidade que a gente tem, certo? Então, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários, as observações. Nós estamos aqui na página 503,
E se Deus quiser, amanhã a gente volta com a nossa leitura, certo? Fiquem todos com Deus, tenham um santo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Santa Gertrudes, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.